Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Pastor, realmente é uma batalha espiritual. É batalha o tempo todo. E nós temos que aprender da palavra, porque sem o conhecimento da palavra nós não estaremos preparados para vencer essa batalha, né? Alguns números, pastor, nos deixam surpreendidos com o que acontece na nossa igreja, né? Quando eu falo nossa igreja de forma geral, somente 30% da igreja é dizimista, pastor. E mais de 90% dos evangélicos, dos que acreditam em Cristo, vivem na derrota, né? E por que, se a gente acredita em Cristo, a gente vive na derrota, né? Porque a gente não está lendo o manual que Deus deixou, o manual de sucesso espiritual, o manual que a gente precisa ter para ter vitória nesse Deus que nós confiamos. Irmãos, vocês não estão hoje à noite aqui por acaso. O Espírito Santo nos trouxe aqui porque Ele quer nos ensinar aquilo que as Escrituras Sagradas têm deixado há mais de 5.000 anos para o nosso coração. E nós não podemos esquecer que, através do louvor, nós invocamos o Espírito de Deus e Ele está nesse lugar. O Espírito de Deus, Ele está se movimentando nessa igreja e você tem que estar preparado para receber o Espírito de Deus, receber o Espírito Santo e se conectar com Ele, para você ser vitorioso naquilo que a Bíblia tem entregado para nós. É importantíssimo entendermos e sabermos, quando nós falamos de libertação espiritual, quando nós falamos do pecado e sabermos o que Deus, o que Jesus já fez por nós, o que Ele já fez pelos nossos pecados, e que Ele veio para nos tirar do lamaçal de pecado. E nós continuamos sendo acusados todos os dias por Satanás, porque ele vem para confundir. E normalmente a gente imagina que existe uma batalha entre Deus e Satanás, entre o dragão, mas Satanás ele já foi derrotado por Deus. A batalha do demônio, ele é contra nós, não é contra Deus. Ele quer destruir aquilo que Deus criou, aquilo que é de mais precioso para Deus, que somos nós. E nós temos que estar preparados e saber, irmão, como Satanás atua no nosso dia a dia e entendermos que sem conhecimento nós não iremos vencer. Nós iremos sofrer. A própria Bíblia fala que aos que vencer eu darei o direito de se sentar à minha destra do meu trono. Então Deus está falando que aquele que entender e vencer com Ele vai reinar com Ele. E por que a Bíblia também fala que se nós crermos que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós estamos salvos? Por não entender o que a palavra nos entrega, nós vivemos sofrendo e não sabendo que a obra principal de Cristo na terra foi pregar o reino. Jesus veio para que nós fôssemos salvos, mas Ele veio para pregar o reino. Eu tenho uma ilustração que para mim ela foi fundamental para o entendimento daquilo que Deus tem feito e Ele quer fazer por nós. Eu gostaria, se possível, 3 voluntários para eu mostrar de forma clara aquilo que Deus tem feito por nós. Se 3 irmãos puderem vir aqui na frente, se o irmão puder vir aqui, as 2 irmãs ali também, se puder vir aqui na frente. Quando eu entendi essa representação, para mim tudo ficou mais claro, e tudo isso está na Bíblia, não é invenção minha, é o que Deus ele faz por nós e o que Ele quer que você entenda essa noite. Aqui nós temos 3 pessoas diferentes, mas nós, assim como Deus, nós fomos criados como um ser triúnico. Então vamos imaginar que aqui é o nosso espírito, aqui é a nossa alma e aqui é o nosso corpo.
Irmãos, se nós não entendermos que nós somos feitos de 3 partes, espírito, alma e corpo, nós iremos todo o tempo ser derrotados por Satanás, mesmo sendo salvo. Então, você pode ser salvo e todo dia sofrer na mão de Satanás, porque você não está entendendo aquilo que Deus já entregou na sua mão quando ele morreu na cruz. Todo dia você está fugindo do pecado e você não está derrotando o pecado porque você não entendeu que a morte de Cristo na cruz lhe deu a graça. E a graça, ela não aniquila a lei, ela lhe dá força para que você possa cumprir a lei. Quando eu entendi isso, pastor, eu comecei a usufruir aquilo que Deus tem entregado na minha vida, de não aceitar as astúcias e armadilhas de Satanás na minha vida. Nós somos pecadores e Cristo morreu para que a gente tivesse a graça para vencer o pecado. Então, irmãos, aqui é o nosso espírito. Então, cada um de vocês aqui nessa noite, vocês têm um espírito. E se você confessar o nome de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou para lhe salvar, nesse exato momento você é reconectado com o Espírito de Deus. Então o seu espírito ele está em comunhão com Deus. Se você simplesmente acreditar, porque a salvação é de graça, ela é através de Cristo Jesus. Se você crê nisso, você está salvo. Só que aí começa a grande confusão, pastor. Porque o seu espírito está salvo, só que a sua alma e o seu corpo começam a batalhar contra o seu espírito. E a sua alma é onde tem toda a batalha espiritual. Irmãos, o grande segredo da nossa vitória em Cristo está em controlar a nossa alma. A nossa alma é o nosso sentimento, é a nossa emoção. Isso não é uma definição minha, é uma definição científica e também está na Bíblia. Então, toda a nossa batalha, tudo que Satanás ataca na nossa vida, ele atua na nossa alma. Então, todo o tempo, ele tenta amargurar a nossa alma, porque ele amargurando a nossa alma, ele vai afetar diretamente o nosso corpo físico. Nós podemos imaginar que mais de 80% das doenças manifestadas no nosso corpo físico, ela primeiro acontece na nossa alma. Sua angústia, sua preocupação, tudo que acontece de mal na sua alma, ela vai refletir diretamente no seu corpo. Por quê? Porque aqui é o seu campo de batalha. Então você tem que se preparar através da palavra para entender como que eu vou guerrear na minha alma para poder alcançar aquilo que Jesus já liberou na minha vida. O seu espírito ele está todo o tempo com Deus. Nesse exato momento, se você crê em Cristo, o seu espírito está conectado em Deus. E se você entende que ele está conectado com Deus, você tem que suplantar as batalhas da sua alma. Você tem que trabalhar todos os dias para destruir o seu eu, para destruir aquilo que acontece na sua alma, para que o poder do seu espírito, o poder do Espírito de Deus possa refletir no seu corpo. Porque a Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, paz. Então, se nós não entendermos quais são as características do fruto do Espírito, o nosso corpo vai ser o tempo todo impactado e nós vivemos sofrendo, mesmo estando na igreja. Mesmo acreditando em Deus, o nosso corpo, ele padece, ele sofre, por quê? Porque a nossa mente, a nossa alma, ela está sendo bombardeada a todo momento por Satanás. A batalha nossa contra o demônio, ela acontece na nossa alma. Nós temos que dar poder ao nosso espírito, nós temos que destruir a nossa carne para que nós possamos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E como é que nós podemos fazer isso acontecer? Nós temos armas espirituais que podem nos preparar para que nós possamos ter força no nosso espírito e ela possa refletir no nosso corpo material.
Os irmãos podem sentar. Eu agradeço aos irmãos. Irmãos, o que Jesus Cristo fez por nós e o que Ele tem feito e já tem liberado para cada um de nós é grandioso. E eu imagino Deus olhando para nós, Ele que escreveu grandes bênçãos para a nossa vida e nos vê sofrer porque a gente simplesmente não acredita que aquilo que Ele fez na cruz foi para nos dar a vitória. Ele deve sofrer muito em ver que seus filhos não estão usufruindo daquilo que Ele trouxe para nós, daquilo que Ele já liberou para a nossa vida. Então, quando nós falamos, pastor, de libertação espiritual, nós precisamos todos os dias deixar essa luz que o pastor falou, refletir e fluir através da nossa alma e do nosso corpo, e que nós possamos transbordar na vida das pessoas. Não porque somos melhor, mas porque entendemos que esse Deus, Ele veio para destruir a nossa incredulidade. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que, quando me veio esse entendimento, Ele revelou de forma clara a batalha que nós temos diariamente contra a nossa alma, e até mesmo os discípulos do Senhor Jesus, que foram escolhidos a dedo por Deus, por Jesus, eles sofriam dessa batalha espiritual. Se os irmãos puderem abrir em Mateus, capítulo 17, Mateus, capítulo 17, o versículo 14 até o 21. Mateus 17, 14, ele está escrito da seguinte maneira: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. E trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vós sofrerei? Trazei-mo aqui. E respondeu Jesus, o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Irmão, nós vemos, os irmãos podem sentar, nós vemos uma cena que por alguns dias eu meditei. Os discípulos já tinham passado por vários episódios com Jesus, ele já tinha visto várias curas no ministério de Jesus, ele já tinha acompanhado, inclusive, os próprios discípulos já tinham curado, eles já tinham o poder do Evangelho, e eles não conseguiram curar essa criança. E nós seguimos a leitura e ele fala: E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Nós temos que lembrar que nesse momento Jesus ele estava como homem. E diferente do que o nosso imaginário possa pensar, Jesus não era metade homem, metade Deus. Jesus, ele se fez carne para viver as mesmas dores e tentações que nós vivemos. Então, nesse momento, Jesus, ele olha para aquele menino que tinha uma doença, ele era assolado pelo demônio, ele sofria, ele tinha um problema psicológico, e Jesus, com a simples fala, Jesus como homem, com a fé que ele tinha, ele fala e o demônio sai daquele menino. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram:
por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, os discípulos, como eu comentei, eles já estavam vivendo com Jesus, eles já entendiam o ministério de Jesus, e Jesus fala para ele: por causa da vossa incredulidade. Quando eu entendi que o que impedia a minha vitória, o que impedia de eu acessar aquilo que Deus já tinha liberado para mim era a minha incredulidade. A cada dia que eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida e trabalho dentro da minha alma, dentro da minha mente, na incredulidade. Porque Satanás, ele todo dia vai colocar uma dúvida na sua cabeça. Ele vai dizer que o problema da semana passada foi sorte, foi por acaso, e você sempre vai se questionar se aquilo que você recebeu, aquilo que você está vivendo, Deus pode realmente lhe ajudar. E muitas vezes não porque você não acredita em Deus ou em Jesus, mas muitas vezes porque você não acredita em você mesmo. Você se acha tão inferior, como o pastor colocou, e imagina, será que Deus está olhando para mim, está enxergando o meu problema? E Deus está falando para você que por causa da sua incredulidade, vocês ainda não receberam aquilo que Deus preparou para vocês. Que nessa noite de libertação nós possamos destruir a incredulidade que está no nosso coração. Que a gente possa entender a obra de Jesus e que nós possamos nos apossar daquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. Que nós, irmãos, possamos viver o melhor da terra. E o mais impressionante é que Deus, Jesus aqui, Ele dá o segredo. Ele dá uma das chaves mais importantes para a nossa vitória, pastor. Os irmãos poderiam marcar Mateus capítulo 17, 21 e refletir. Aqui, como a gente comentou, Deus entrega uma chave para a nossa vitória no mundo espiritual. Jesus ele fala para os discípulos: mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. E eu me lembro, pastor, nasci em lar evangélico e durante muitos anos eu imaginava que essas castas que Jesus falava aqui era aquela que estava no menino. E eu comecei a meditar, Deus me deu essa palavra e eu pensei, bom, se Jesus ele estava como homem, ele foi lá, falou com aquele menino e naquele exato momento Satanás saiu da vida dele, ele foi curado. Mas Jesus não estava jejuando nem orando naquele momento. E às vezes a gente tenta espiritualizar aquilo que é natural, aquilo que deveria ser natural de Deus na nossa vida. E eu entendi aqui de forma clara, inclusive por interpretação do português, que esta casta que ele fala é a casta da incredulidade. E que para nós destruirmos essa incredulidade, nós temos que jejuar e orar. Então, um dos propósitos do nosso jejum é a gente se conectar com Deus. Não é a gente jejuar pedindo um carro, pedindo para Deus nos curar, mas pedindo para Deus remover toda a incredulidade que tem no nosso coração, toda a dúvida que tem no nosso coração, toda inquietude que está no nosso coração. Porque esse Deus que você acredita, esse Jesus que morreu e ressuscitou para lhe salvar, Ele é real. Ele não é uma história contada na Bíblia, uma história que aconteceu no passado e simplesmente acabou. Ele é um Jesus real e Ele quer lhe acessar.
Mas para isso você tem que destruir essa incredulidade. E o bom da Bíblia, o bom de Jesus é que ele mostra o problema e ele dá a solução para isso. Então, irmãos, nós temos que nesse ano de 2022 dedicarmos tempo nosso jejuando e orando e pedindo aquilo que há de mais sagrado, que é a nossa fé em Cristo. Porque através da nossa fé, nós conectamos tudo o que acontece no mundo material com o mundo espiritual. E que nós não possamos ser enganados ou trocar o que é finito por aquilo que é eterno. Que a nossa busca não seja por aquilo que é material, que é importante, mas que nós às vezes trocamos por aquilo que é eterno, que é a nossa fé e esperança em Cristo Jesus. Irmãos, que vocês possam dobrar o joelho e orar pedindo a Deus que remova a incredulidade que tem no coração, e eu não tenho dúvida que sua vida vai transbordar. Ela não só vai ser preenchida, mas vai transbordar naquele que está ao seu lado, naquele que está ao seu redor. E como o pastor falou antes aqui, onde você colocar a planta do seu pé, a sua mão, aquilo vai prosperar, não porque você orou por aquilo, mas porque você vai estar cheio desse Deus que nós acreditamos. Eu gostaria, pastor, para consolidar a nossa palavra, pedir para os irmãos que abrissem em Mateus 13, a partir do versículo 1, essa é uma parábola que, para mim, no ano de 2021, falou muito forte em meu coração. E ela traz uma revelação. Muitas vezes nós vamos para a igreja e nós ficamos... Isso aconteceu várias vezes comigo, de ficar no celular ou ficar preocupado com o que está acontecendo na nossa vida, com os problemas do nosso dia a dia. E essa parábola ela traz uma mensagem muito forte para a nossa vida. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 70 e outro a 30. Irmão, o que Jesus fala nessa parábola é: a semente é a palavra dele. Muitas vezes a palavra do Senhor entra na nossa alma, entra na nossa mente, e ela não encontra lugar para prosperar na nossa mente. E aí Satanás ele vem e arranca aquela palavra, ele confunde a sua mente. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que nós temos que estar com a nossa mente, com essa terra preparada para deixar a palavra dele frutificar na nossa vida. E quando nós temos o entendimento dessa palavra, nós vamos prosperar na nossa mente aquilo que a palavra nos ensinou. Que nós não deixemos Satanás arrancar aquilo de precioso que Deus está derramando na sua vida
porque você não está buscando o entendimento da palavra de Deus. Quando eu comecei a entender que eu não precisava, e não estou dizendo que não é importante, buscar a profecia, mas entender que a palavra de Deus estava dentro de mim, que o Espírito Santo está dentro de mim, e Ele é quem me dá a revelação, eu ficava ansioso buscando entender e ouvir de alguém aquela palavra. Quando eu entendi que a palavra de Deus, ela prospera dentro da minha mente, dentro da minha alma, eu gerei um desbloqueio na minha vida e eu comecei a acessar de forma preciosa aquilo que Deus preparou para mim. E como eu comentei inicialmente, Jesus, ele é maravilhoso. E esse livro, a Bíblia, ele é o grande manual para a nossa paz e para o nosso sucesso, né? E eu me lembro também que às vezes a gente aprende que Jesus ensinava em parábola para facilitar o entendimento, né? E nós vemos aqui em Mateus mais à frente o que Jesus fala. E acercando-se dele os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Irmão, nós temos que estar atento para o que Deus quer nos revelar. As parábolas não são para simplificar ou para facilitar, mas são para comunicar àqueles que estão realmente atentos e conectados à palavra dele. Que nós tenhamos sede de entendimento dessa palavra, que nós tenhamos sede de entender a revelação de Deus para a nossa vida. Porque uma vez que nós entendermos, nós vamos alcançar aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele está na eternidade, então ele cobre todo o tempo. E nós temos que vir à casa dele, nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que o Espírito está nos entregando e ser terra fértil para deixar prosperar a palavra de Deus. Satanás, ele vai a todo tempo trabalhar para que essa semente da palavra não prospere na sua mente. Mas Deus, ele tem preparado a semente correta para que prospere essa noite na sua vida. E que você possa sair daqui desse lugar hoje realmente convicto e aberto para entender a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que os problemas não vão existir, eles vão continuar existindo, mas nós vamos ter uma convicção que aquele que venceu a cruz, que venceu a morte, ele está ao nosso lado para nos dar vitória. Aquele que transforma, aquele que tem a obra da redenção, aquele que faz a maior obra na nossa vida, que é a nossa transformação. Por mais que a gente tente transformar uma outra pessoa, nós nunca iremos conseguir, mas o Espírito, ele tem o poder do convencimento. Quando eu me preocupava em como iria falar a palavra de Deus, Deus me falou que quem convence é o Espírito. Não é o meu conhecimento, não é a minha palavra, mas essa semente que foi lançada, ela vai prosperar em muitas vidas, naquela terra fértil que está querendo ouvir e viver a palavra de Deus. Que nós possamos ser crentes vitoriosos, que nós possamos deixar a palavra de Deus prosperar na nossa vida e transbordar o conhecimento dele. E o principal, a grande chave de conexão nossa com Deus é através da fé. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Que nós não simplesmente criamos o hábito ou o ritual de ir à igreja. A igreja ela é importante, mas ela por si só não vai gerar os benefícios que a palavra tem para gerar na sua vida. Por isso que nós temos que estar com os ouvidos atentos para ouvir
o Espírito Santo que está no nosso espírito falar com a nossa alma e a nossa alma começar a agir no nosso corpo e a gente começar a viver no fluir do Espírito. E essa conexão vem pela nossa libertação espiritual. Que a gente possa essa noite alcançar e buscar essa libertação. E saber que Satanás, ele não está guerreando com Deus, porque ele já perdeu para Deus. Ele está guerreando com nós na nossa alma, para gerar incredulidade, para que você não possa prosperar naquilo que Deus já lhe entregou. Então, se você está vivendo um momento de dificuldade, se você está buscando algo, não tenha dúvida que Deus já colocou na sua mão. E que você não pode deixar a incredulidade impedir aquilo que Deus já deu para você por herança. Eu agradeço ao pastor, agradeço à igreja pela oportunidade, que os irmãos possam realmente buscar com toda a força da sua alma a estar conectado com Cristo, a estar conectado com a bússola da nossa vitória. Porque assim como eu fui alcançado, assim como eu fui transformado e tenho sido transformado a cada dia, Deus quer e Ele já está transformando cada um de vocês. Muito obrigado, irmãos. E entre em espírito de oração, porque é batalha espiritual. Se tiver no banco pessoas que têm o problema do espiritual, o Espírito Santo vai de encontro a você. Não adianta. Aonde você está ouvindo a minha voz, eu vou te pegar onde você estiver escondido, Espírito das trevas. Anjo do Senhor, vai na casa dessa mulher, anjo, sem derrubar. Anjo. O diabo armou um trono dentro da casa dela. Você armou o seu trono na casa dela. Você perdeu. Anjo. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor estão a serviço daquele que herda a salvação. Não adianta resistir. Não adianta. Não tem para onde correr. Solte os ossos dela, Espírito das trevas. Solte. Vamos. Aquele caroço que você colocou dentro dela. Um cisto no ovário. Ela sente dores abdominais horríveis. Ela sente como se os ossos estão envelhecendo. Espírito Santo. Espírito Santo. Esta obra não é do pastor. Não é de homem. É do Senhor. Vamos. Vamos. Sem derrubar. Sem machucar. Vocês são fortes lá no seu terreiro. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Solta a saúde dela. Você perturba ela. A partir da meia-noite, você não deixa ela dormir. Solta a mente dela, Espírito das trevas. Solta. Solta. Sem derrubar. Sem derrubar. Sem derrubar. Espírito da enfermidade. Você está me ouvindo? Vamos? Ela não é teu aparelho, não é teu cavalo. Sai das costas dela. Ela sente um peso sobre as costas. A cabeça capaz de estourar. Você planejou a morte dela, Espírito das trevas. Vamos? Vamos. Não adianta. As dores que ela sente no estômago, no abdômen, eu ordeno em nome de Jesus. Os
caroços que está dentro dela. O cisto. Vamos! Sem derrubar, sem derrubar. Sem derrubar ela. A barriga chamar. Tá amarrado. Bota para fora tudo que você colocou dentro dela. Jesus, passa com as tuas mãos agora, Senhor. Dentro do intestino dela. Dentro do estômago dela. Coloca para fora tudo que você colocou dentro dela. Coloca para fora que você colocou dentro dela. Chá! Chá! Comida sacrificada há muitos anos. Bota para fora. Bota para fora. Chá! Bota para fora. Eu estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Não é no nome de pastor, nome de igreja não. Bota para fora a enfermidade que tanto você atormenta ela há muitos anos. O trabalho foi feito para matar ela com câncer. O trabalho foi feito para matar com câncer no estômago. Solta o estômago dela. Bota. É o meu Jesus que está curando ela. Aquilo que você colocou dentro dela, bota para fora, bote para fora. Ela sente dores, ao ponto de enlouquecer. Agora pega as dores, pega as dores. Isso. Só as dores do corpo dela, vai os cistos, os caroços. As dores, vamos. Pegue tudo que te pertence. Pega tudo que lhe pertence, pega. Isso, espírito das trevas. Vamos. Agora pega tudo. Quando você pegar tudo, tu vai dar seu grito de derrota e ir embora. Eu não vou pegar peso com você. Eu não vou medir força com você. Pegue tudo. Quando você pegar tudo, você vai dar seu grito de derrota. E o nome do meu Cristo há de ser glorificado em vez desta mulher. Os seus projetos de morte, eu rasgo. Eu entro dentro do seu território, espírito das trevas. Eu cancelo todos os seus projetos contra ela. Eu cancelo, dai seu grito de derrota. Vai embora. Espírito Santo, obrigado, Senhor. Eu creio que ela está liberta. Olhe para mim. Diga: Senhor Jesus, estou muito grata, porque eu creio que o Senhor me curou essa noite. Senhor Jesus, obrigado. Só o Senhor é quem pode fazer isso. Amém. Como é que está sentindo agora? Cadê as dores? O que a senhora não podia fazer? Olha, ela disse que não podia fazer o quê? Abaixar, o joelho direto doendo, estralando, dor de cabeça terrível e coluna. Faz o que você não podia fazer. Não faz? Levanta, baixa, levanta, corre, pula, vai lá. Jesus não cura pela metade. Você não podia fazer isso? Não. Não podia andar rápido, correr, não. Vai na porta e vai lá. Vai na porta e vem rápido, sai da frente. É Jesus, igreja. É o Senhor. Só Jesus faz isso. Baixa, levante, baixa, vai lá. Cadê as dores? Cadê? Dá uma salva de palmas para Jesus. Muita dor de cabeça. Tinha muita dor de cabeça. Como é que você chegou na igreja aqui? Eu vim me arrastando. E desde cedo, hoje, o dia todo, deitada, sem fazer nada. Uma bola na minha barriga, doendo. Parecia que tinha um bebê dentro da minha barriga. Parei, baixa isso aí. Eu ia morrer em cima da minha cama. Cabeça do nada, de repente. E parecia que tinha uma bola dentro da minha barriga, estremecendo uma criança. E a dor, por cima de dor, e as pernas. Aí vai para o hospital, chega lá, sabe o que acontece? É só tomar remédio, que às vezes morre no hospital. Porque o problema dela não é de ordem física, de ordem médica. Gasta tudo que tem. Então imagina como é que vai vir essa senhora. A senhora já não fez besteira. Porque Deus tem sustentado, minha irmã. Você não aguenta mais. Às vezes eu peço a Deus para morrer. Porque eu não aguento mais essa vida. Tá dormindo bem? Não.
Há muito tempo que eu não sei o que é isso. Dormir. Eu não falo nem para meus filhos. Mas hoje você vai dormir. Tranquilo. Você foi curada, pode sentar. Só Jesus faz essa obra. Sai um peso, né? Uma paz. É diferente. Agora estou. Jesus te abençoe. Não desiste desse Jesus nunca, minha irmã. Tudo que você precisa na sua vida é alinhar a sua vida com Deus e tomar uma decisão, entregar a tua vida de fato e verdade a Jesus. Só isso, minha irmã. Uma vida entregue na mão do Senhor. Está segura? Está segura? Pega a tua vida inteira na mão de Jesus. Só isso. Tá bom, minha irmã. Você é uma mulher de Deus. Você vai dormir bem, você não vai sentir mais dor de cabeça. Você não vai sentir mais dor nas pernas. A igreja é testemunha disso aqui. Porque Jesus não cura pela metade. A verdade era um demônio que lhe atormentava de dia à noite. Tirava teu sono, colocava essas dores, sentia briscada, sentia uma criança andando. Eu moro aqui já faz 5 anos. Era um ponto de macumba, eu não sabia. Quando eu fui pintar e tinha lá os nomes. De vez em quando eu vejo coisas no meu quarto e quarto do meu filho. A partir de hoje você não vê mais nada. Você vai se fortalecer com Deus. Pode sentar. Não adianta. Anjo. Entre em batalha, anjo. Isto, anjo. Isso, anjo. Isso. Eu ordeno em nome de Jesus. Vamos? Isso. Quem está planejando? Estou te perguntando. Isso aqui não é brincadeira, gente. Aí uma jovem dessa, se não se libertar desses demônios, morre. Mas ela não veio para a igreja por um acaso. Qual a enfermidade que você colocou nela também? Hein? Um cifre. Quem colocou esse cifre nela? Eu quem? Ele não colocou a doença? Ele vai embora e vai levar a doença. Ela vai fazer o exame. E não vai dar nada. Pegue a doença. Está com ódio. Está com ódio de mim. Tô. É. Se pudesse fazer o quê? Torar meu pescoço. Não quer torar, não? Por que não quer torar? Que não. Igreja. Quem está aqui é uma jovem. Mas quem é que está manifestado nela? Um demônio. Ok. Observe uma coisa. Esses demônios, sem esse corpo, ele não faz nada. Não faz nada. Tudo que ele precisa é de um corpo. Para quê? Para se materializar. Como ele é um espírito da morte, ele já está tramando a morte, de tiro. E o cifre. Pegue a doença que você colocou nesse corpo. Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, que Hebreus 13:8, que o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente. Pega essa enfermidade. Então você pega. Ela vai fazer o exame. O nome do meu Cristo Redentor há de ser glorificado nesse exame. Você vai levar ela fazer um exame. Que ela fez um e deu. Eu sou do retorno. Deus vai para Jesus. Porque Ele é Senhor. A palavra diz que todo joelho se dobrará. Seja livre.
creia que Jesus te curou. Alinhe a sua vida com Jesus. A palavra diz, quando o espírito sai de um corpo, anda em lugares áridos, procurando repouso, não encontrando, ele volta para a sua casa. A chave, quem está é você. É você quem diz que vai abrir ou não. Você foi curado em nome de Jesus. Depois você vai fazer um exame e trazer aqui para a igreja. O nome do meu Cristo Redentor foi glorificado na tua vida. Como é que você está sentindo? Está bem. Então está bem, pode sentar.